Os Forjadores do Mundo Moderno, Louis Untermeyer. Personagem de hoje, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nasceu em 1809 e morreu em 1865. Pensamento central: sem malevolência para ninguém, com indulgência para todos. Poucas vezes apareceu na história da humanidade um personagem tão digno de admiração como Abraham Lincoln. Poucos também são os casos de um homem que, tendo as origens mais humildes, haja chegado ao mais alto cume da glória. Os pais de Lincoln eram extremamente pobres, ambos analfabetos, e viveram no coração de uma selva de Kentucky, onde não havia possibilidades de educação para os filhos. Chamavam-se Thomas Lincoln e Nancy Hanks. Thomas era um homem rude, completamente iletrado, sem ofício e que, para subsistir, se dedicava à caça de veados. Nancy era filha natural de Lucy Hanks, que no povoado da Virgínia, onde vivia, tinha sido acusada de fornicação. Um rico plantador virginiano que se apaixonou dessa mulher foi o pai de Nancy. Numa noite de inverno rigoroso, quando desabava uma tempestade em 12 de fevereiro de 1809, domingo, nascia Abraham Lincoln. A casa era uma simples cabana, sem porta nem janelas, sem soalho e sem móveis. O leito em que Lincoln nasceu era de estacas, coberto de folhas, para lhe suavizar a aspereza. Neste meio selvagem, passou o menino os 7 primeiros anos de vida. Depois, o pai vendeu a chácara por uma partida de uísque de milho e mudou a família para outro lugar selvático da Indiana, em 1816. A vivenda não era melhor que a que havia deixado, e de noite protegia-se acocorando-se sobre folhagens e cobrindo com peles de urso. Compunha-se a família dos pais e 2 filhos, Sarah e Abraham. Os escassos negócios faziam-se pela troca de produtos da caça e de alguns palmos de terra que podiam cultivar entre a mata. A peste que assolou a região cortou a vida de Nancy Hanks em 1819, quando Abraham contava 9 anos de idade apenas. Thomas Lincoln lembrou-se então de uma mulher a quem havia muito propusera casamento e foi procurá-la em Elizabethtown, no Kentucky. Sarah Bush já era viúva e mãe de 3 filhos. Aceitou casar-se com o velho Lincoln e regressaram à chácara de Indiana. O lugarejo onde se tinha instalado a família Lincoln chamava-se Pigeon Creek. Mas nem sequer viviam no minúsculo povoado, e sim a 6 quilômetros de distância, no bosque. Os filhos, contudo, deslocaram-se a Pigeon Creek para aprender com o mestre escola Hazel Dorsey. Foi nessa escola que Abraham aprendeu a ler a Bíblia e a rezar as primeiras orações.
O tempo que a frequentou, assim como outra, alguns anos mais tarde, não ultrapassou 12 meses. Com estes rudimentos, ficou preparado para sua formação de autodidata, pois a partir daí, foi ele seu próprio mestre. Já podia ler os livros que a madrasta levara para a cabana: a Bíblia, Robinson Crusoe, Simba e o Marinheiro, as fábulas de Esopo e a Marcha do Peregrino. Travara conhecimento com um advogado que vivia num povoado de Ohio e foi visitá-lo e pedir-lhe livros emprestados. Assim leu Leis Corrigidas de Indiana, a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos. Um novo colono para quem trabalhava cortando árvores emprestou-lhe A Vida de Washington, de Parson Weems. O livro, certo dia, apanhou chuva e Lincoln teve de trabalhar 3 dias para o pagar. Outro achado para ele foram as lições Scott, porque lhe permitiam conhecer discursos de Cícero e Demóstenes, assim como alguns diálogos de Shakespeare. Verdadeiro achado, pois desde então foi este o seu autor favorito. O gosto pela oratória e pelas leis já se lhe tinham manifestado, e para ouvir os discursos de defesa dos advogados caminhava até 25 quilômetros. Adquirira o hábito de contar anedotas e revelava grande disposição para isso. Os colonos achavam-lhe muita graça e instavam a que lhes contasse as suas piadas. As relações com seu pai não eram afetuosas. Este era um homem muito rude e cruel, que não hesitava em castigá-lo fisicamente. O filho não se queixou, mas também nunca esqueceu o traje. Em consequência da doença do leite, Thomas Lincoln resolveu mudar de residência e vendeu a chácara por $80, carregando tudo numa carreta e partindo com a família rumo a Illinois. Abraham guiava a carreta. A família instalou-se perto de Decatur, numa terra coberta de bosques, próxima do rio Sangamon. Pode-se dizer que um dos incidentes fundamentais da vinda de Lincoln foi a viagem que realizou a Nova Orleans, pelo Mississippi, trabalhando por 50 centavos diário. Foi nesta cidade que viu pela primeira vez negros acorrentados e açoitados. Presenciou também um leilão de escravos, o que o encheu de indignação e o levou a dizer, abre aspas, se algum dia eu tiver a oportunidade de acabar com isto, a escravidão, falo-ei sem hesitação. Fecha aspas. Seu patrão nessa viagem chamava-se Denton Offutt, o qual, bem impressionado com o caráter e vigor de Lincoln, contratou-o para trabalhar no abate de árvores e na construção de uma casa de troncos para estabelecer um armazém em New Salem. Lincoln era escrevente e administrador do moinho e de uma serraria. 6 anos trabalhou por Offutt. 6 anos importantes, pois ganhou em experiência e em saber, lendo tanto quanto podia. Havia ali um bando de desocupados que se divertia em brigas, e quando Offutt lhes contou as proezas de Lincoln no Rio, resolveram lhe dar atenção. O mais brigão do grupo era Jack Armstrong, que foi o escolhido para um encontro com Lincoln. Durante a pancadaria, os do bando de Armstrong vociferavam de regozijo porque estavam seguros do triunfo do campeão. Mas logo se convenceram de seu erro, pois Armstrong foi vencido. Desde aquele momento, Lincoln ganhou em consideração perante o bando e tomaram como juiz e árbitro em todas as competições em que entravam.
Observando que suas histórias não só interessavam, como influenciavam os ouvintes, Lincoln, dominado já por legítimas ambições, resolveu cultivar as suas aptidões oratórias. Com efeito, tendo a Assembleia Legislativa do Estado de ser renovada, apresentou-se uma oportunidade para usar seus recursos tribunícios. Apresentou-se como candidato e, quando ia compor o primeiro discurso, pediu a ajuda do mestre escola do povoado, Graham. Seu programa se referia à navegação do Sangamon, à educação e à justiça. Fazia ver que descendia de gente humilde, que não tinha parentes nem amigos, e terminava dizendo, abre aspas, "Mas se a gente boa, em sua sabedoria, crê convenientemente deixar minha sombra, já estou muito familiarizado com as decepções para sentir-me muito aborrecido." Fecha aspas. Não o elegeram nessas eleições de 1832. Foi nomeado capitão na campanha contra o cacique Falcão Negro, que, em guerra, assolara povoações por todo lado. Depois da campanha, em que nada lhe coube fazer, voltou às lutas políticas e obteve maioria dos votos para a Assembleia Legislativa de Illinois. Em seguida, foi 3 vezes reeleito, o que prova que já gozava de apreço público. Chamavam-lhe o honrado Abraham. Era exageradamente escrupuloso em matéria de dinheiro. Certa ocasião, caminhou quilômetros para devolver uns centavos a uma mulher que lhe havia comprado qualquer coisa quando trabalhava com Offutt. Graças a seu amigo Jack Kelso, conheceu mais Shakespeare. Kelso lia Hamlet e Macbeth e recitava de memória largos trechos que inebriavam Lincoln. Em New Salem, teve Lincoln a mais dolorosa experiência sentimental. Apaixonou-se por uma linda moça chamada Anne Rutledge, de 19 anos de idade. Desde que se tornou noivo de Anne, Lincoln conheceu algo que até então nem sequer tinha suspeitado existisse no mundo: a felicidade. Mas aquele homem, como se fosse nascido para a dor, logo conheceu mais. Anne morreu. Nunca se consolou da perda deste amor. E por mais de uma vez no decorrer da sua vida, o nome Anne lhe veio aos lábios. Desde a morte dela, acentuou-se-lhe um sentimento de melancolia que lhe era natural, dando-lhe a expressão de um tom de marcada tristeza. Associou-se a um tal Barry para explorar pequeno comércio, mas o sócio vivia embriagado e a firma Lincoln e Barry logo foi à falência. A morte de Barry deixou Lincoln com o passivo do negócio e ele o aceitou, desde que lhe dessem tempo para o pagar, o que só conseguiu fazer 15 anos depois. Entre as leituras importantes à sua formação, conta-se os comentários sobre direito de Blackstone, que o lembraram de uma de suas ambições imediatas, tornar-se advogado. Atendendo às indicações do professor Graham, Lincoln estudou a gramática de Kirkham, passando a fazer exercícios de evolução, como expressar um pensamento de várias maneiras. Depois da gramática de Kirkham, dedicou-se a ler Decadência e Queda do Império Romano, de Gibbons, a História Antiga, de Rowling, a Idade da Razão, de Paine, e as biografias de Thomas Jefferson, Henry Clay e Daniel Webster. O povo de New Salem via aquele jovem de jaqueta de algodão azul, calças muito curtas
que deixavam ver as meias e os sapatões de couro tosco, lendo incansavelmente, às vezes em voz alta, como se gostasse de saborear os períodos que mais lhe agradavam. Em 1837, passou a viver em Springfield, capital do estado de Illinois, levando apenas as suas ilusões como capital. Em New Salem, devia $1.100 em vista da falência do negócio com Barry. Quando chegou a Springfield, já tinha autorização para exercer a advocacia conforme os trâmites simples do estado. Associou-se com outro advogado chamado Stuart. Nos 6 primeiros meses, receberam honorários, que no total somaram $22,50. A profissão mostrava-se tão pouco lucrativa que pensou ser-lhe melhor trabalhar como carpinteiro ou ferreiro. Apenas à noite tinha que fazer, contando anedotas aos amigos. Assim chegou o ano de 1839, data em que veio morar na cidade uma jovem do sul, chamada Mary Todd. Era moça aristocrática, de família escravagista, senhora de profundo orgulho de casta e dotada de temperamento violento e agressivo. O mais estranho é que essa mulher se apaixonou do pobre advogado e propôs-lhe casar-se com ele. Mais estranho ainda se torna o caso ao considerar que Mary tinha imaginado casar-se com um homem que chegasse a ser presidente da República dos Estados Unidos. E Lincoln, nessa época, não oferecia nem a mais remota suspeita de semelhante ascensão. Além disso, a moça teve um pretendente em Springfield, ao mesmo tempo que namoriscava com Lincoln. Chamava-se Stephen A. Douglas, aristocrata, elegante, eloquente, rico e já com grande reputação política. Quando perguntaram a Mary qual dos dois preferia, ela respondeu: com o que tiver melhores perspectivas de ser presidente. Lógica seria então que se casasse com Douglas. Todavia, o escolhido foi Lincoln, fixando-se o casamento para o dia 1º de janeiro de 1841. Seria uma festa de arromba, como convinha a uma jovem de tal categoria social. No entanto, o casamento não se realizou, porque Lincoln não apareceu, seja por esquecimento, seja por resolução de não casar com mulher tão oposta a ele. Passaram 2 anos sem se verem, mas uma entrevista arranjada por amiga de Mary pô-los de novo em contato. Lincoln ficou outra vez comprometido, casando-se finalmente no dia 4 de novembro de 1842. Ante a pressa de Mary, que temia ver Lincoln repetir a fuga. Disse que um menino da casa onde Lincoln vivia, que era de seu amigo William Butler, ao vê-lo muito bem vestido, lhe perguntou aonde ia. Respondeu-lhe: ao inferno, suponho. E realmente foi um inferno a vida de Lincoln com aquela mulher petulante e vaidosa, irascível até a loucura, que se desfazia em críticas ao marido, ridicularizando-lhe a roupa e os modos. Em verdade, Lincoln não era cuidadoso consigo. Não se penteava, não fazia barba, nem limpava os sapatos. A esposa se enfurecia e dirigia impropérios ao marido, que pacientemente escutava sem reagir. Só uma vez se revoltou, desesperado de tanto a aturar. Voltou-se para ela e exclamou: destruíste a minha vida! A indiferença de Lincoln pelo dinheiro tornou-se legendária, da maneira que a escassez foi a situação normal de sua casa. Além disso, a maior parte de seus clientes eram tão pobres como ele. Certo homem enviou-lhe uma vez $25 por seus honorários, e ele devolveu-lhe 10, achando aquela soma excessiva.
Noutra, impediu que um indivíduo ficasse com uma propriedade que valia $10.000 e que era de uma pobre moça, doente mental. Seu sócio quis entregar-lhe a parte que lhe tocava, de $250, mas Lincoln recusou aceitá-los, empregando-o nestes termos: Este dinheiro pertence a uma moça pobre e demente. Prefiro morrer de fome a prejudicá-la deste modo. A viúva de Armstrong, o que ele tinha vencido na briga, solicitou os serviços de Lincoln em favor de um filho acusado de homicídio. A brilhante defesa de Lincoln salvou o rapaz da forca. A senhora Armstrong ofereceu-lhe em pagamento 40 acres de terra, obtendo esta resposta: Tia Hannah, há alguns anos a senhora me acolheu quando eu era pobre e não tinha casa. Deu-me de comer e recomendou-me a roupa. Portanto, não lhe cobrarei 1 centavo que seja. Mary Todd censurava o marido por essa conduta tão contrária às dos colegas, que se tornaram ricos da noite para o dia. Lamentava não se ter casado com Stephen A. Douglas, que então era advogado opulento e prestigioso. Depois de uma primeira derrota para representante no Congresso da União, Lincoln foi eleito em 1848. Quando tomou posse, ainda estava acesa a guerra contra o México, uma das agressões mais infames que um país jamais cometeu contra outro. Lincoln pronunciou um discurso de protesto contra semelhante injustiça, mas a opinião pública recebeu-o mal. E mesmo os vizinhos de Springfield se indignaram, qualificando-o de traidor. A indignação que provocou foi tão grande que Lincoln escreveu a seu sócio, Herdon: Suicidei-me politicamente. Terminado o mandato, voltou a Springfield sem esperanças de reeleição, de modo que atrelou o cavalo Old Buck à carreta e tornou a percorrer o distrito judicial em busca de clientes. O traço mais aparente de seu caráter era, mais que a melancolia, o desalento e a tristeza. Todavia, seu bom humor para contar histórias se conservava, e era a delícia das pessoas que o ouviam nos corredores do tribunal ou de alguma taberna que visitava. O humor e a tristeza conviviam inseparavelmente nele. Teve a dor de perder um filho em Springfield. O ano de 1854 chegou para despertá-lo da apatia, ressuscitá-lo para a vida pública. Neste ano foi revogado o Pacto de Missouri, assinado em 1820, que rezava que o imenso território do Missouri seria escravagista somente na jurisdição territorial do estado propriamente dito. Mas ao ser revogado o pacto, por iniciativa e empenho do senador Stephen A. Douglas, a escravidão podia estender-se ao resto do antigo território. Douglas queria ganhar simpatias sulinas para as próximas eleições presidenciais de 1856. O norte ficou enfurecido e Douglas não conseguiu falar em Chicago porque a multidão o impediu. As igrejas participaram da contenda e os pregadores esgotaram os recursos da retórica contra aquela revogação. Lincoln compreendeu que chegara a sua vez. Celebrando em Springfield uma feira industrial, Douglas pronunciou ali um discurso de 3 horas, defendendo-se e atacando. Lincoln estava entre os numerosos ouvintes e anunciou que no dia seguinte ele responderia. Assim, foi o seu primeiro grande discurso político. Arrasou os argumentos de Douglas, que o estava escutando. Seu discurso durou também 3 horas e causou grande impressão em todo o país. Não obstante, Lincoln não foi eleito e ficou abatido. Um dia ouviram-no murmurar. Digo que este país não poderá viver eternamente entre a escravidão
e a liberdade. Estávamos em 1858, data em que Lincoln completou 49 anos de vida. Foi então que ele travou o segundo e mais importante debate com Douglas, que era verdadeiro ídolo nacional. Sua reputação tinha crescido em virtude da solicitação de Kansas para ingressar na União como estado escravagista. Por motivos legais e por tato político, Douglas se opôs, com o que ganhou simpatias no norte. A agitação nacional tornou-se efervescente. Um exaltado anti-escravagista chamado John Brown e seus filhos, crendo acabar com a escravidão, assassinaram um escravagista e os 2 filhos dele. Os fatos sangrentos tornaram-se diários e mereceram ao nascente estado o cognome de O Sangrento Kansas. Douglas conseguiu que se realizassem eleições legais naquele estado para decidir se seria admitido como escravagista ou anti-escravagista. Mas o presidente Buchanan e seus colaboradores se opuseram. Douglas atacou o presidente e o Partido Democrata, que estava no governo, dividiu-se em 2 grandes facções, uma delas ao lado de Douglas. Nessas circunstâncias nasceu a oportunidade de eleger um senador pelo Illinois. Douglas foi o candidato de seu partido e os republicanos opuseram-lhe Lincoln. Deram-se então os debates entre os 2 campeões. Em Ottawa, Freeport, Johannesburg, Charlestown, Galesburg, Quincy e Alton. Como as multidões não cabiam em nenhuma casa, os comícios eram realizados ao ar livre. Os partidos levavam bandas de música para entreter as pessoas que andavam centenas de quilômetros a fim de ouvir os candidatos. Lincoln tinha se documentado cuidadosamente na biblioteca pública de Springfield. Os oradores tomavam lugar num estrado, e, pela aparência de ambos, dir-se-ia que o triunfo seria de Douglas, bem posto, airoso, vestido impecavelmente, e que, ao falar, despertava simpatias com sua voz grave e seus gestos que acentuavam os seus pensamentos. O adversário era a antítese dele, alto, desengonçado, com uma capa velha, de cabelo e barba descuidados e voz aguda. O debate do primeiro dia e dos seguintes giraram em torno da escravidão. A tese de Douglas era que cada estado devia ocupar-se de seus assuntos e deixar em paz os demais, o que equivalia a dizer que se um estado queria a escravidão, podia adotá-la, e se não a queria, podia recusá-la. Lincoln considerava a escravidão como uma tremenda injustiça. Abre aspas. O que peço para o negro é que, se não o amais, o deixeis em paz. Se Deus lhe deu pouco, que goze desse pouco. O negro não é meu igual em muitos sentidos, mas em seu direito de gozar da vida, da liberdade e da busca da felicidade, em seu direito de comer o pão que os seus braços ganharam. É meu igual, e igual do juiz Douglas, e igual de todos os homens vivos. Fecha aspas. Douglas dizia que Lincoln queria que os brancos abraçassem e desposassem os negros. Lincoln redarguia. Oponho-me à alternativa segundo a qual, pelo fato de não querer uma negra como escrava, devo querê-la como esposa. Já ceguei aos 50 anos e nunca tive uma negra por escrava, nem por esposa. Há bastante homens brancos para desposar todas as mulheres brancas e suficiente homens negros para desposar todas as mulheres negras. E, por amor de Deus, deixamos que assim se casem. Os debates tiveram repercussão nacional
e o nome de Lincoln espalhou-se por toda a extensão dos Estados Unidos. Todavia, Douglas derrotou-os na eleição. Embora essa derrota assegurasse ao adversário a candidatura à presidência. Lincoln assim o compreendeu e, aludindo ao seu fracasso, dizia: É um escorregão e não uma queca. Chegou o ano de 1860, em que se deviam realizar eleições para presidente. No Partido Republicano, o político de mais experiência era William H. Seward, que estava seguro da vitória. A convenção do Partido Republicano reuniu-se em Chicago na primavera de 1860. O jornalista Horace Greeley, inimigo de Seward, trabalhou ativamente os convencionais para que não votassem nele, fazendo-lhes ver que Lincoln era o único candidato que podia combater Douglas. E Lincoln foi eleito candidato à presidência. Quando isso ocorreu, encontrava-se ele em Springfield, na redação do jornal local, onde também estava instalado o telégrafo. O telegrafista, recebendo a notícia, desatou a gritar, abre aspas, Senhor Lincoln, o senhor é candidato! Fecha aspas. A divisão dos democratas assegurou a vitória de Lincoln em novembro deste ano. Sua eleição no Sul foi considerada como o fim da escravidão e da União e, com efeito, a Carolina do Sul aprovou um decreto de secessão. Outros 6 estados lhe seguiram o exemplo e logo se organizou uma nova república com o nome de Estados Confederados, dotada de Constituição, cuja capital foi a cidade de Richmond. O fino político Jefferson Davis foi eleito presidente da nova nação baseada no princípio que a escravatura é a condição natural e normal do negro. Antes de partir para Washington, caminhou Lincoln 140 quilômetros para ir despedir-se da madrasta, que vivia em Charleston, no mesmo estado de Illinois. Despediu-se dos amigos em Springfield com um discurso emotivo e chegou a Washington incógnito, porque se temia um atentado contra sua vida. Mal havia assumido a presidência quando teve de enfrentar um incidente que veio a ser o início da Guerra Civil. O Forte Sumter, situado na Carolina do Sul, reclamava víveres e estava cercado pelos confederados. Os chefes militares opinaram que, se o presidente ordenasse o envio de víveres, isso desencadearia a guerra. Mas Lincoln sabia que deixar que o forte se rendesse era reconhecer a divisão do país e até estimulá-la. Ele tinha jurado conservar, proteger e defender a União e estava disposto a cumpri-lo. Por isso deu ordem de aprovisionamento. Antes mesmo de as provisões chegarem, o forte foi bombardeado durante 34 horas. O ataque foi celebrado em todos os estados escravagistas, ampliando-se o alvoroço quando o forte se rendeu. Era o princípio de uma das guerras mais sangrentas da história. Nela guerrearam os maiores exércitos de que até então havia notícia no Ocidente. Fizeram-se numerosos eventos na técnica da guerra e se registraram atos de heroísmo de ambos os lados. Ao principiar a guerra, Lincoln pediu ao Congresso a aprovação do recrutamento de 75 mil homens por 3 meses. Mas a guerra prolongou-se por 4 anos e os exércitos subiram a centenas de milhares. Os Estados Confederados nomearam general-chefe Robert A. Lee, estrategista de gênio que trouxe vitórias iniciais para o Sul e alongou a guerra por anos. No Norte, nem sequer se vislumbrava a existência de um general digno de enfrentar Lee.
O primeiro combate deu-se em Bull Run e foi um desastre para o norte. Lincoln nomeou o comandante, o general McClellan, que só conseguiu triunfar em escaramuças. Era homem indeciso que deixou passar o tempo e as oportunidades. Lee compreendeu a inépcia de McClellan e lhe infligiu sérios golpes. Para aumentar as dificuldades de Lincoln, seu gabinete lhe foi hostil desde o princípio. Alguns de seus secretários julgavam-se com mais direito do que ele ao exercício da presidência. E Seward, secretário de Estado, não se conformava de não ter sido eleito. A paciência de Lincoln, sua compreensão do estado de coisas e a intuição com que conhecia os homens, além da energia que usava nos momentos decisivos, permitiram-lhe arcar com a pesadíssima responsabilidade. Outros 2 secretários hostis eram Chase, do Tesouro, e Stanton, da Guerra, os quais não hesitavam em referir-se a Lincoln como inimigo. A sabedoria deste homem os venceu pouco a pouco, e todos acabaram por admirá-lo e reverenciá-lo. Lincoln esperava que, quando o exército confederado fosse desalojado em Maryland, estaria aí a oportunidade de lançar a proclamação da liberdade dos escravos. Conseguido isso, foi o memorável documento assinado no dia 1º de janeiro de 1863. Sem, contudo, produzir no exército o efeito esperado, pois a maioria combatia pela União e não contra a escravatura. No que diz respeito à política externa, a proclamação produziu efeitos favoráveis. A Europa compreendeu que a guerra tinha nobre sentido humano e logo as simpatias se voltaram para o norte. Lee perdeu a grande batalha de Gettysburg, mas deixaram-no retirar-se e organizar-se de novo. Lincoln se desesperou, mas não encontrava o homem para opor a Lee, embora este homem existisse no exército do norte e já se tivesse destacado. Chamava-se Ulysses S. Grant. O campo de Gettysburg foi consagrado aos que nele morreram, dando aso a que Lincoln pronunciasse um discurso que ficou célebre ao formular votos de que o governo do povo, pelo povo e para o povo não desapareça da terra. A tomada do Forte Donelson e de Vicksburg, em que Grant fez 40.000 prisioneiros, aproximou a guerra do fim, e Lincoln o nomeou comandante-chefe. O panorama da guerra alterou-se rapidamente. O Sul estava irremediavelmente perdido. Em 1864, o ano de novas eleições para a presidência, a guerra continuou triunfal para o norte até a capitulação de Richmond, quando Lee entregou a sua espada a Grant. As condições da capitulação foram uma surpresa para o Sul e uma honra para o norte e para a humanidade. Não haveria cerimônia especial de capitulação. Os oficiais conservariam suas armas. Os soldados seriam postos em liberdade para que regressassem a casa, podendo procurar um cavalo para tanto, e o Sul não pagaria reparações de nenhuma espécie. Lincoln tinha dado instruções a Grant sobre isso. Daí as condições serem tão humanas. Lee e Grant havia sido condiscípulos em West Point e companheiros de armas de guerra contra o México. Recordaram seus anos juvenis numa palestra cordial que em nada parecia a de um vencedor e um vencido. Reeleito, Lincoln tomou posse em 4 de março de 1865. Sua mensagem ao Congresso começou com as seguintes palavras:
sem malevolência para ninguém, com indulgência para todos. Um dos últimos atos de sua vida foi visitar Richmond, onde se deram cenas comovedoras, provocadas pela gratidão dos negros alforriados. No dia 14 de abril deste ano, Lincoln foi ao Ford's Theatre, acompanhado da esposa, do comandante Rathbone e da Miss Clary H. Harris. O general Grant e esposa tinham sido convidados, mas não aceitaram, porque a senhora Grant não queria ficar perto da senhora Lincoln, cujo modo de ser já a mortificara várias vezes. Quando chegaram, já tinha começado a apresentação de um primo norte-americano. O camarote do presidente ficava próximo ao palco. Um ator teatral chamado John Wilkes Booth penetrou no corredor que dava acesso ao camarote presidencial, abriu cuidadosamente a porta e alvejou certeiramente a cabeça do presidente. O comandante Rathbone tratou de prendê-lo, mas Booth desembaraçou-se dele a faca e saltou para o palco. No meio da barafunda, quebrou a tíbia e, ao atravessar o palco, gritou: Sic sempre tyrannis! Fugindo por uma porta traseira do teatro. Dias depois, foi capturado e morto. Os funerais de Lincoln foram os mais solenes que jamais se viram. O cadáver foi conduzido processionalmente a Springfield e, depois de várias mudanças, depositado no monumento que se lhe consagrou em Washington. A doutrina de Lincoln sobre a união e a escravatura pôde ser retratada pelo que disse em certa ocasião: Meu objetivo fundamental nesta luta é salvar a união e não salvar ou destruir a escravatura. Se pudesse salvar a união sem libertar nenhum escravo, faloia. Se pudesse salvá-la libertando todos os escravos, faloia. O que faço a respeito da escravatura e da raça de cor, faço por crer que contribuí para salvar a união. E o que deixo de fazer é porque não creio que ajude a salvar a união. Farei menos sempre que creia que o que faço prejudica a causa. E farei mais sempre que creia que fazendo mais ajudo a causa. Tratarei de corrigir os erros quando se prove que o são. E adotarei novos pontos de vista tão logo apareça ser mais exatos. Expressei aqui o meu propósito de acordo com o meu modo de encarar o dever oficial. E não me oponho a modificar de modo algum meu desejo pessoal, a miúde expresso, de que todos os homens, em toda parte, sejam livres. Edelberto Torres. Bibliografia: Charnwood Lord, Abraham Lincoln, Biografias Grandeza. Editorial Grijalbo, S.A., México, 1953. Carnegie Dale, Lincoln, The Unknown, Ludwig Emil, Lincoln. Fim da leitura de hoje. Obrigado por participar. Até a próxima leitura, cujo personagem será Charles Darwin.